Bom, o nosso objetivo é transmitir o Evangelho como ele é, a palavra pura. O Evangelho ele é simples, profundo e descomplicado. É o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Talvez você já tenha ouvido, já tenha ido em vários lugares e talvez você tenha recebido aulinhas de religião. É o que a gente vê hoje, são palavras fofas, palavras bonitas. Pessoas que não estão compromissadas em passar a verdade do Evangelho. Então, se o Evangelho é o poder de Deus, então tá explicado, é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Então, tem uma missão, né? Jesus ele veio a esta terra com a missão de nos salvar. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo, povo, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, a Bíblia nos mostra que toda a raça humana estava destituída de Deus por causa do pecado. E aí, Deus olha dos céus à terra e não vê nenhum justo, nenhum sequer. Então, Deus se faz carne na pessoa de Jesus. Deus se fez carne e habitou entre nós para dar a sua vida em sacrifício, né? Os justos pelos injustos. Essa é a missão do Evangelho. É como que alguém estivesse para ser condenado em um júri popular, e ali estavam todas as autoridades, advogados, promotores, juízes, mas aquele réu ele já tinha a certeza, a plena convicção que ele não teria como escapar daquele julgamento. E aí de repente, no meio daquele julgamento, entra uma pessoa e fala para as autoridades: olha, vocês podem soltar esse réu, essa pessoa que está para ser condenada aí, que eu vou morrer no lugar dele. Assim foi o que Jesus fez por nós. Nós estávamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor veio, tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora eu te pergunto, o profeta Isaías, capítulo 55, ele faz essa pergunta, capítulo 53 do profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Agora eu te pergunto, quem dá crédito a isso que eu estou falando aqui agora? Porque, como eu disse, o objetivo é mostrar a verdade, o Evangelho simples, o Evangelho profundo, mas também descomplicado, sem o peso da religião. Você só precisa entender, você só precisa crer. Jesus ele disse: tudo é possível ao que crê. E o profeta Isaías faz essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus veio para isso, para perdoar. Jesus veio para justificar. Se nós vemos ali, olhar na cruz, havia dois ladrões, e quando ele olha para Jesus, vê a sua situação, ele diz: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então vemos tantas histórias na Bíblia, tantas citações na Bíblia de homens que erraram, homens que falharam, mas que se converteram, entregaram as suas vidas de todo o coração e foram perdoados, foram restaurados, né? E a Bíblia vai dizer que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, através do Senhor nos chamar, através do Senhor nos escolher, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia em todo lugar que os homens se arrependam. Então essa é a mensagem do Evangelho. Se tem te pregado uma mensagem vazia, uma mensagem que não te apresenta, não confronta o seu pecado, os seus erros, então isso não é o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho é confrontação, é tomada de decisão, é eu tendo a consciência que eu preciso de perdão, né? Não é o pregador tentando convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, se eu te disser algo: olha, você precisa fazer uma aliança com Deus, eu estou falando direto, né? Então é eu falando para você:
mas a partir do momento que você diz para você mesmo, verdadeiramente eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão, preciso de salvação, aí Deus começa a operar você, porque aí você desceu do salto, você desceu da sua arrogância, você caiu em si e reconheceu que você precisa de Jesus, precisa do perdão de Deus, precisa de beber esta água, a água da vida, né? Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse é o Evangelho de Jesus. Jesus deu a vida por nós, para que nós possamos ser perdoados, justificados, e só através do sacrifício da cruz. Então a gente, infelizmente hoje, essa palavra ela tem sido manipulada. E esses dias eu estava vendo nas redes sociais um pregador, e ele chama as ovelhas de minhas ovelhinhas, né? As minhas ovelhinhas, e elas seguem porque não tem conhecimento, e a palavra já diz que o povo perece por falta de conhecimento. Jesus chama Pedro e dá um ministério a Pedro, e ele diz assim: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro disse: amo, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. Então as ovelhas não do homem, as ovelhas não de homem algum, as ovelhas do Senhor Jesus. Então busca, querido, esse conhecimento, não se deixe ser levado, não se deixe ser ensinado. Essa é a nossa missão. Deus, Ele tem nos chamado, nos conduzido a esse ministério para advertir, para que você venha abrir os seus olhos, para não ser enganado por falsos mestres, falsos pastores e falsos doutores, porque eles não estão preocupados com a sua vida. Então busca Deus, busca entendimento, busca a revelação da palavra, busca entendimento do Evangelho, a fé real, e aí o Senhor irá te abençoar abundantemente, trará paz no teu coração, irá fortalecer a sua vida, para você realmente encontrar a verdadeira paz que está em Jesus Cristo.